Existe algo se repetindo na sua vida e hoje você vai entender o porquê disso. Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Miriam dos Anjos Macedo, terapeuta vibracional sistêmica. Estou aqui hoje para trazer uma mensagem da espiritualidade para vocês. Antes de eu começar, quero te fazer um convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo um coração para eu saber se essa mensagem fez sentido para você. E também para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam. Esse oráculo da frequência vibracional fui eu que criei, que está aí na mesa. E aqui estamos ancorados com a falange angelical e essa mensagem está sendo canalizada através dos anjos e arcanjos. Agora sim, antes de iniciar o vídeo, né, também já abri as cartas e já canalizei essa energia para vocês, para que, né, a gente não perca tempo fazendo a, a distribuição aqui das cartas, a gente já vai direto ao ponto. Aqui nessa mensagem existe um padrão, algo que vem se repetindo na sua vida. Situações, emoções, ciclos repetitivos, né? Talvez você já tenha se perguntado: por que que isso continua acontecendo comigo? Talvez você esteja em um trabalho, você sai desse trabalho, vai para outro, e parece que mesmo mudando o trabalho, mudando as pessoas, as coisas continuam acontecendo igual. As situações acabam acontecendo parecidas. Ou um relacionamento, você troca de parceiro, mas acaba repetindo os mesmos problemas, os mesmos acontecimentos, as mesmas situações com essa nova pessoa. Parece que, né, só muda o nome, muda o endereço, ou você até muda de cidade, de repente, e você acha que vai tudo ser diferente, e de repente as coisas começam a acontecer do mesmo jeito. Aí você se pergunta, por que que continua acontecendo isso na minha vida? A energia que rege aqui o seu momento hoje está nessa frequência da neutralidade. E isso aqui é muito profundo, porque a neutralidade não é indiferença. Ela traz uma clareza para você, ela traz você para a consciência, é como se você estivesse se afastando de todo aquele problema para que você olhe mais neutra para tudo aquilo que está acontecendo na tua vida. Como se você se colocasse, né, nesse lugar de neutralidade para que você olhe com mais consciência para aquilo que precisa ser visto. Ela é o ponto onde você para de reagir e começa a observar. E quando você observa, você começa a perceber aquilo que antes estava passando despercebido. Por exemplo, né, essa repetição. Você já viveu muitas vezes a mesma coisa, mas não percebia. De repente você percebe, puxa vida, eu troquei a pessoa, eu troquei o trabalho, eu troquei de cidade, mas parece que eu continuo vivendo as mesmas coisas. Então aí você já começa a perceber aquilo que você não percebia antes. E o que está sendo mostrado aqui é que existe um padrão de repetição ligado a conflitos, discussões, tensões, desgastes, né? Se você é uma pessoa que acessa, né, ativa gatilhos em certas situações, você acaba ficando mais irritada, mais descontrolada, desequilibrada emocionalmente. Então pode ser com outras pessoas, né? Pode ser até dentro de você, você com você mesma, esse conflito interno, pensamentos que se repetem, emoções que voltam, né? Esse desequilíbrio emocional que acaba sempre voltando, situações que parecem diferentes, mas no fundo são sempre iguais. E isso não está acontecendo por acaso, porque é só repetindo que a gente vai acabar percebendo que tem algo errado com isso. Então, isso aqui está te mostrando algo que ainda precisa ser curado, algo que precisa ser integrado, compreendido por você. E, ao mesmo tempo, existe uma energia aqui mais profunda sendo revelada. Algo que vem bem de dentro da sua base, da sua história, daquilo que foi construído ao longo do tempo. Aqui pode estar vindo da tua ancestralidade, do teu sistema familiar, porque esses padrões não nasceram agora, são algo, né, que você já acabou vivendo lá na tua infância,
com o pai, com a mãe, por exemplo, se é questão de relacionamentos, né, você acaba aprendendo a ser de um jeito quando você é criança, né? Porque os nossos pais vão nos moldando conforme aquilo que eles aprenderam, conforme aquilo que, que foi ensinado para eles. Então, esses padrões acabam se enraizando. E enquanto essa raiz não é olhada, o padrão continua se repetindo. Também aqui aparece uma energia de inquietação, de uma mente mais agitada, de excesso de pensamentos, de um esgotamento mental. Como se você estivesse tentando encontrar as respostas, mas quanto mais você pensa, mais você se confunde, sabe? Quanto mais eu tento achar uma solução, mais eu acho o problema, mais eu complico as coisas. Parece que, porque de tanto que eu tô pensando, eu não consigo sair desse lugar para, sabe aquela coisa? Se eu tô no meio ali, se eu tô no meio do problema, e eu fico só ali, observando no meio do problema com aqueles pensamentos negativos, pensamentos excessivos, e quanto mais eu penso, mais eu fico longe da solução. Mas aí isso te afasta da clareza, porque a clareza não vem do excesso de pensamento, ela vem da consciência. Por isso traz essa vibração, essa frequência da neutralidade, para que você saia do meio desse problema, se afaste um pouquinho. É aquela coisa, você está no meio da ilha, você não consegue enxergar a ilha. Então, se você sai da ilha, você vai para dar um passo atrás, né. Aí você consegue enxergar a ilha de um outro com uma outra visão, de outro lugar, né. Aí você nessa neutralidade, você começa a se afastar do problema, olhando aquilo com mais clareza, olhando aquilo com mais consciência, olhando aquilo com mais presença. Então, você vai conseguindo entender o que está acontecendo, porque você vai ficando mais neutra no processo, saindo ali do meio do furacão, né, para que você olhe com mais, olhe de uma forma mais ampla, né, de um outro ângulo. Então essa clareza, né, vem com a consciência, ela vem da presença de você estar no momento presente, de talvez você fazer uma meditação para que você desacelere esses pensamentos. E ao mesmo tempo aqui também existe uma influência externa, que vem dos ambientes que você frequenta, que você está inserido, das pessoas, das situações, que também podem estar reforçando todo esse padrão que você já tem. E aqui entra um ponto muito importante, que nem tudo que está ao seu redor está alinhado com a sua evolução. Às vezes, né, você começa a perceber que as pessoas, as situações não fazem mais sentido para você, porque você está indo para um outro patamar, outra energia vibracional, por exemplo, e não está condizendo mais com aquilo que você vive ou que você viveu a vida toda. Talvez o trabalho, talvez os relacionamentos, amizades, né, ciclo social, tudo isso envolve, né, você entender que talvez você não esteja mais alinhada, né, com essas situações que você vem vivendo. Então, você começa a perceber isso quando você sai desse automático, de viver no automático, fazer tudo sempre do mesmo jeito. E aqui entra essa mensagem mais forte aqui no vídeo. Você está sendo chamada para um novo nível de consciência. Um nível de consciência em que você não para, um nível assim que não seja para você reagir. Não para você reagir, que você seja reativa às situações, né? Tudo que acontece você já reage no automático. Então, para que você pare e observe, não reaja exatamente como você reagia antes nas situações. Porque se você continua fazendo igual, não tem como você ter resultado diferente. Então, você está tendo esse chamado para que você pare para observar. Não para você entrar em conflito, mas para que você entenda o que esse conflito está te trazendo e te mostrando. O que que você precisa mudar? Qual é a ação que você deve tomar diferente daquilo que você tomava sempre igual, daquilo que você fazia sempre igual? Porque quando você entra, né, nessa reação automática, você está alimentando esse padrão. Mas quando você se observa com neutralidade, quando você começa, né, a trazer você para esse momento presente, desacelerar esses pensamentos e olhar com mais ampla consciência, você começa a quebrar esse ciclo de repetição. E junto com isso,
A espiritualidade que traz também uma confirmação muito importante sobre você, através, né, desse arcanjo Azrael que veio aqui, que você tem uma capacidade natural de orientar, de aconselhar, de enxergar além. Muitas pessoas se beneficiam da tua presença, da tua palavra, da sua energia. Talvez você é aquela pessoa que as pessoas sempre pedem um conselho porque acham, né, que os teus conselhos são bons, ou pelas coisas que você viveu, ou sempre, né, sentem a confiança de vir desabafar com você. Só que aqui o que está trazendo isso? Vem dizendo isso para que você entenda que você tem essa facilidade de enxergar o outro. Só que você precisa aplicar isso em você mesmo, porque tudo aquilo que eu enxergo no outro é aquilo que eu já tenho dentro de mim. Então, né, se você tem essa capacidade natural de orientar pessoas, de aconselhar, de enxergar além, aqui a espiritualidade está pedindo que você use esse dom para que você atue nisso com você mesma, para que você use esse dom primeiramente com você, para depois você ajudar os outros. Se ajude primeiro, porque quando você começa a trazer e a usar isso para consciência na sua própria vida, né? Porque quando você começa a usar isso com essa consciência na tua própria vida, que tudo vai mudando. Então, o direcionamento da espiritualidade para você hoje é: pare de reagir automaticamente, observe mais, se afasta emocionalmente de tudo aquilo que está ativando esses gatilhos em que você fica, né, mais estressada, mais irritada. Comece a perceber quais são as pessoas, situações, sentimentos que vão, né, trazendo esses gatilhos e ativando essa parte ruim dentro de você e comece a enxergar esse padrão com mais clareza. Porque aquilo que você observa, né, com essa consciência maior, você vai transformando, porque é aquela coisa, né? Você vai trazendo luz para aquilo que é sombra. Porque isso também não é ruim. A gente tem essas sombras dentro de nós, mas a gente precisa trazer luz para essa sombra para a gente enxergar como fazer diferente de agora em diante, porque até agora eu fiz no automático. Então aí você consegue transformar isso e curar, quebrar esse ciclo repetitivo. E aquilo que você está ignorando, senão você agora sabe disso e você ignora, isso vai continuar se repetindo. E se você, né, começar a trazer isso para um aprendizado, você começa a quebrar esse ciclo e não a repetir ele como você vinha fazendo até aqui. Então, essa foi a mensagem para você. Se você quer aprofundar ainda mais, eu realizo os atendimentos energéticos, né? Também faço leitura de tarô individual, totalmente voltada para sua energia, para entender o que a espiritualidade quer te mostrar nesse momento da tua vida. Então, a minha agenda tá disponível. Se você também quiser adquirir esse meu oráculo da frequência vibracional, o meu contato vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.